Putin em choque. A guerra na Crimeia virou um desastre para a Rússia. Ataques implacáveis da Ucrânia destruíram bases, afundaram navios e forçaram uma fuga em massa. Soldados abandonaram postos, colonos russos tentaram escapar, e a frota do Mar Negro colapsa. O que isso significa para o futuro da guerra? Fique até o final e descubra. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. A Crimeia virou um verdadeiro barril de pólvora. Explosões ecoam pela península, atingindo bases militares, navios russos e até a icônica Ponte da Crimeia. A Ucrânia, estratégica e implacável, intensificou os ataques, desmontando peça por peça a estrutura de defesa russa. O que antes parecia um território impenetrável agora é um alvo vulnerável. O pânico se espalha entre os russos que, de uma hora para outra, perceberam que a guerra não estava tão distante assim. Afinal, quando a fumaça se ergue no horizonte, é impossível fingir que nada está acontecendo. Os ataques não são aleatórios. Cada ofensiva é calculada para desestabilizar as forças de ocupação. A Ponte da Crimeia, por exemplo, não é só uma via de transporte, mas um símbolo do domínio russo sobre a região. Quando ela é atingida, não é só concreto que desmorona, é a moral do inimigo. E com cada nova explosão, a certeza de que a Crimeia pode voltar ao controle ucraniano se fortalece. Para quem vive ali, a dúvida surge: ficar e arriscar a própria vida ou fugir antes que seja tarde? A resposta não demora a aparecer nas ruas. Filas em postos de gasolina, congestionamentos nas estradas e uma pressa quase descontrolada para sair da península. Russos que antes caminhavam com confiança agora correm para garantir um lugar seguro fora dali. A guerra, que parecia distante, bateu à porta, e ninguém quis ser o último a sair. Mas essa fuga é só o começo de algo maior. Um efeito dominó que já começou a derrubar peças inesperadas. A Crimeia está virando um território fantasma para os russos. Soldados, policiais e até funcionários públicos começam a sair às pressas, temendo um contra-ataque devastador da Ucrânia. A ordem oficial pode ser de resistir, mas, na prática, o medo fala mais alto. As estradas estão lotadas de veículos em retirada, os trens para a Rússia continental operam no limite da capacidade, e o caos toma conta das cidades. Quem pode, já está longe. Quem não pode, tenta desesperadamente uma forma de escapar. O governo russo tenta disfarçar, mas as imagens falam por si. Comboios militares abandonando posições, famílias inteiras carregando malas às pressas, e até funcionários de alto escalão saindo discretamente. O medo não é infundado. Os ucranianos avançam com precisão cirúrgica, destruindo infraestrutura militar e isolando cada vez mais a península. Em meio a isso, surgem rumores de que algumas tropas russas simplesmente jogaram suas armas no chão e fugiram, sem olhar para trás. E não são apenas os soldados que partem. Colonos russos, incentivados pelo Kremlin a se mudarem para a Crimeia desde 2014, agora se veem diante de uma dura realidade. Podem ser tratados como invasores ilegais se a Ucrânia retomar o controle. O sonho de uma vida segura na península virou um pesadelo. Sem garantias, muitos preferem sair por conta própria antes que sejam forçados a isso. Mas o que acontece quando até mesmo a elite militar percebe que não há mais futuro ali? A retirada da Crimeia não é apenas um movimento de civis em pânico. Ela atinge até os escalões mais altos da hierarquia militar russa. Oficiais de alta patente, que antes exibiam orgulho pelo domínio da península, agora fazem de tudo para evacuar suas famílias sem chamar a atenção. Muitos enviam parentes para a Rússia continental, compram passagens discretamente e se preparam para o pior. O discurso oficial ainda tenta vender a ideia de resistência. Mas, nos bastidores, os sinais são claros. A confiança russa está desmoronando. E com essa crise, algo inesperado surge: desertores. Soldados russos, cansados de promessas quebradas e de um conflito sem fim, simplesmente abandonam seus postos. Muitos foram enviados à Crimeia sob a promessa de que estariam seguros, de que a região era impenetrável. Agora, cercados por ataques constantes e sem reforços confiáveis, percebem que foram enganados. Alguns tentam se misturar à multidão de civis em fuga,
enquanto outros buscam maneiras de se render sem represálias. O efeito disso: uma força de ocupação cada vez mais fragilizada. A falta de soldados motivados é um problema grave para Moscou. E quanto mais tempo essa debandada continuar, pior será. Não se trata apenas de perdas no campo de batalha, mas de uma quebra de moral que contamina toda a estrutura militar. Quando até os próprios soldados deixam de acreditar na vitória, como convencer a população de que vale a pena ficar? Esse dilema, porém, não atinge apenas as tropas. Ele se espalha como um vírus, chegando a uma parte da sociedade russa que até então se sentia intocável. Os russos que se estabeleceram na Crimeia desde 2014 estão percebendo que a situação virou contra eles. Durante anos, foram incentivados a ocupar a região, acreditando que estavam seguros sob a proteção do Kremlin. Mas agora, com a Ucrânia avançando, surge um medo real. E se forem considerados invasores ilegais, a possibilidade de perderem tudo, casas, negócios e até a própria liberdade, se uma ameaça concreta. De uma hora para outra, aqueles que se sentiam donos da terra passaram a ser vistos como intrusos. Essa incerteza afeta todas as camadas da sociedade. Funcionários públicos russos começaram a abandonar seus cargos, professores deixaram escolas às pressas, e comerciantes tentam vender o que podem antes que seja tarde. Ninguém quer estar na Crimeia quando o governo ucraniano reassumir o controle. Muitos tentam conseguir cidadania russa definitiva ou uma transferência para o interior da Rússia. Mas há um detalhe cruel. Moscou nunca garantiu a eles um plano B. O Kremlin os usou para colonizar a região, mas agora os deixa à própria sorte. E é aqui que entra o dilema: ficar e arriscar ser tratado como ocupante ilegal ou fugir antes que seja tarde. Para muitos, a escolha já foi feita. As filas nos consulados russos crescem, pedidos de realocação aumentaram, e até mesmo aqueles que antes defendiam a anexação agora querem distância da Crimeia. Mas essa crise não se resume apenas ao medo. Ela atinge um setor que os russos consideram vital: o mercado imobiliário, onde sinais de um colapso começam a surgir. O mercado imobiliário da Crimeia virou um caos. Russos que antes compravam propriedades na península como um investimento seguro agora fazem de tudo para vender suas casas, muitas vezes a preços muito abaixo do mercado. O problema: não há compradores. Quem compraria um imóvel em um território que pode mudar de dono a qualquer momento? O que antes era um sinal de status agora se tornou um fardo. E, diante dessa incerteza, a solução encontrada por muitos é simples: sair da Crimeia o mais rápido possível. A busca por imóveis na Rússia continental disparou. Moscou, São Petersburgo e até cidades menores viram um aumento na demanda por casas e apartamentos. Famílias que haviam se mudado para a Crimeia há quase uma década agora precisam recomeçar do zero, muitas vezes sem a menor garantia de estabilidade. É a ironia? Muitos foram incentivados pelo próprio governo russo a se estabelecerem na península, recebendo benefícios e incentivos financeiros. Agora, sem apoio, tentam escapar antes que seja tarde. E não são só os civis que estão preocupados, militares e funcionários públicos russos que moravam na Crimeia também precisam encontrar um novo lugar para viver. O problema é que a Rússia, atolada em uma guerra custosa, não tem recursos para absorver essa migração em massa. E, enquanto milhares de russos lutam para fugir e encontrar um novo lar, um outro setor fundamental desmorona. A frota naval russa, que já foi símbolo de poder no Mar Negro, agora está à beira do colapso. A frota russa do Mar Negro, que antes impunha respeito e garantia a presença militar na região, está em ruínas. Mais da metade dos navios foram destruídos ou severamente danificados pelos ataques ucranianos, deixando Moscou sem poder de resposta eficaz. Submarinos, fragatas e embarcações de desembarque se tornaram alvos fáceis para drones marítimos e mísseis de precisão. O que antes era um porto seguro para a marinha russa agora se transformou em uma armadilha. A Crimeia, sem essa proteção naval, fica exposta como nunca antes. E a situação só piora. Sem uma frota operacional, a Rússia perde o controle logístico da região, dificultando a reposição de tropas, armas e suprimentos. A base de Sebastopol, que já foi um símbolo da dominação russa, agora se encontra vulnerável a cada novo ataque ucraniano.
Para os militares russos estacionados ali, a realidade é amarga. Não há navios suficientes para defender a costa e tampouco para uma retirada segura. A sensação de isolamento cresce, e com ela, o desespero. Sem poder contar com sua marinha, Moscou precisa repensar sua estratégia. Mas com tropas desmotivadas, civis em fuga e a infraestrutura militar sendo destruída, a pergunta que fica é: a Crimeia ainda pode ser sustentada como um território sob domínio russo? Ou será apenas uma questão de tempo até que a Ucrânia retome o controle? A resposta a essa pergunta pode mudar os rumos da guerra e colocar o Kremlin em uma encruzilhada sem saída.